Eu prefiro perder todas as eleições do que perder esta guerra contra o combate à Covid-19. Não são as eleições que estão em causa, não é a atividade político-partidária neste momento que está em causa, é o país, é a saúde deste país. Não nos move nenhuma intenção, nenhuma motivação de tirar proveito. E não passa sequer pela nossa cabeça, pela cabeça de pessoas de bem, pensarem uma coisa dessas. Que o governo da República de Cabo Verde se move com intencionalidades para aproveitar a situação de crise que é grave, que atinge pessoas, pode matar, atinge a saúde, atinge a economia, para tirar proveitos político-partidários relativamente a esta matéria. O Governo, no balanço que faz do estado de emergência, no documento que distribuiu aqui no Parlamento no dia 17 de abril, no debate sobre a prorrogação, faz uma avaliação bastante positiva das medidas que foram implementadas no estado de emergência. A questão que se coloca neste momento é então o que é que terá falhado? O que é que falhou nessa avaliação bastante positiva para Cabo Verde, infelizmente, fosse o país dos PALOP com mais casos confirmados? Por que eu faço essa questão? Eu faço essa questão numa perspectiva construtiva. E por que eu faço? Permitam-me aqui, antes de avançar, referir o seguinte. Já se referiu aqui que os protagonistas desta luta são as pessoas. É verdade. Conta-se com a colaboração de todos. Também é verdade. Mas é preciso também que haja envolvimento de todos. É preciso que a luta seja de todos, mas também feita com todos. Portanto, quando se pede a colaboração de todos, é preciso também promover o envolvimento de todos, é preciso garantir a partilha de informações e transparência para que todos nós tenhamos informações e possamos dar o nosso melhor contributo nesta luta que é de todos. Também se tem dito que esta não é uma luta só do governo. É verdade. É uma luta de todos nós, mas a liderança é do governo. E é preciso que isto fique claro, porque o cidadão comum tem o dever de colaborar, mas não tem nem os poderes, nem as prerrogativas, nem as informações do governo da República. Essas informações, essas prerrogativas e esses poderes são do governo da República. Nós assumimos que o estado de emergência é a última medida, é a medida mais forte de que um país pode lançar mão para fazer face a dificuldades. É tão grave que nunca havia sido utilizado. Pela primeira vez, Cabo Verde decidiu declarar o estado de emergência. Porquê? Para, supomos nós, criar as condições e dar a quem lidera o processo, neste caso o governo, os poderes para atuar e conseguirmos conter a propagação do vírus. Portanto, é para isso, fundamentalmente, que tem de servir o estado de emergência. Porque o estado de emergência tem consequências gravosas e exige sacrifícios gigantescos dos cidadãos. Se os cidadãos suportam os sacrifícios e o estado de emergência tem consequências, tem de trazer resultados no combate e na prevenção. E a questão que se coloca é se todos nós estamos de acordo que a maior arma nessa prevenção, a maior arma nessa luta é a prevenção, é fundamental que o país faça mais testes. É fundamental. E a questão que a mim me preocupa é quantos testes, de facto, já foram feitos em Cabo Verde. Porquê? No dia 27 de março, o Primeiro-Ministro, Dr. Luís Reis Silva, anunciava na sua página no Facebook que Cabo Verde tinha recebido 20.000 testes. Está na página do Sr. Primeiro-Ministro. Se nós temos essa disponibilidade de testes, por que é que nós não estamos a massificar os testes, sobretudo nas ilhas com casos confirmados? Por que é que eu estou a colocar essas questões? Eu não estou a culpabilizar ninguém, contrariamente àquilo que alguns deputados do MPD tentam fazer passar. Eu estou a pedir ao Governo que juntos tenhamos a capacidade
e a coragem de analisar o processo desde o início, detectar as falhas uma por uma, na perspectiva de corrigi-las e caminharmos na direção certa. Se, por um lado, fazer a prevenção sem garantir as condições para que o cidadão comum, por exemplo, tenha acesso às máscaras, sem garantir a realização dos testes, não conseguiremos vencer essa batalha no tempo em que temos de vencê-la. É claro que o país tem liderança, o governo tem liderança. E tem liderança no sentido de uma liderança que também corresponsabilize. A cidadania nunca foi tão chamada, e o comportamento individual, do que a situação que nós temos com esta pandemia. E há muitas entidades e muita gente envolvida nisto. O governo é apenas uma peça. O Parlamento é apenas uma peça deste envolvente. E não foquemos 99% da nossa atenção, da nossa preocupação no governo, no Parlamento, na eventualidade de combates políticos, quando o essencial nem está focado aí. O essencial é criar as condições para, primeiro, que haja um empoderamento forte das pessoas neste combate. Não se ganha este combate sem a participação efetiva e consciente do cidadão. Uma pessoa pode infectar várias pessoas. E assim por diante. Portanto, esta mensagem tem que ser repetida até a exaustão. Nada é mais prioritário do que garantir que não tenhamos propagação descontrolada neste país. Isto é a responsabilidade de cada um, em si, cada pessoa, e a responsabilidade de todos. Não é pelo facto de ter dito usem máscaras que nós recomendamos e tornamos o uso de máscaras obrigatório. Nós tomamos essas medidas, quer de máscaras, quer de testes, quer de distanciamento social, com base em pareceres, em primeiro lugar, da Comissão Técnica de Saúde. Tomamos a decisão de aumentar o investimento para melhorar o desempenho do laboratório de microbiologia e virologia na praia, por recomendação técnica. Tomamos a decisão e estamos a investir para dotar São Vicente de um laboratório idêntico ao da praia, por recomendação técnica, porque temos que ter backup. Se acontecer um problema num lado, temos que ter soluções. E ambos servem o país, não servem a ilha e não servem a localidade. E funcionam e funcionarão para além desta crise. A mesma coisa relativamente a equipamentos e materiais. É evidente que o mercado externo, de onde nós adquirimos o grosso, testes, máscaras cirúrgicas, máscaras profissionais, até a questão do acesso ao álcool, estamos num mercado hoje extremamente restringido. Vários países proibiram a exportação. E sabemos, vários. Conseguir ter esses equipamentos hoje é um grande trabalho. Mesmo a União Europeia proibiu. Consegue-se trazer da China e não é fácil fazer chegar materiais da China. Olha que distância nós estamos e não estamos com voos diários a circularem de um lado para o outro. Por isso que é programado. Está programado, tem estado a chegar e vai continuar a chegar dentro de um contexto de extrema dificuldade para todo o mundo. Todos os países. Quem acompanha a televisão vê o que é que está a acontecer. Portanto, temos que fazer este enquadramento para não dar ideia, passar a ideia. Se fizeram apelos, se fizeram propostas, o governo não executa porque tem dificuldade de executar, tem mau desempenho. Não é nada disso. Não é nada disso. E temos que compreender a situação em que nós estamos a viver para podermos fazer o devido enquadramento. O decreto-lei que foi aprovado aprovou medidas adicionais de prevenção, obrigatoriedade de máscaras para podermos proteger os servidores públicos, servidores privados e quem faz o contacto para serviço de atendimento ao contacto público, higienização de espaços públicos, ao mesmo tempo
criando condições para que as empresas e as indústrias nacionais possam produzir máscaras comunitárias e possam produzir gel desinfetante com incentivos e com condições de colocá-los no mercado a baixo preço. Idem para testes rápidos, para podermos fazer com que esta transição para o pós-estado de emergência e para a convivência com o vírus seja progressiva e programada. Está prevista, como está no Decreto-Lei, a disponibilização de máscaras para as pessoas mais carenciadas. Sr. Presidente, a questão da máscara. A máscara também deve ser disponibilizada a todos, principalmente aquelas pessoas mais desfavoráveis, mais desfavorecidas, que não estão a trabalhar e que precisam. Aí tem que ser montado um sistema eficiente que permita postos de distribuição nas localidades para garantir que as pessoas possam, ao ser transportadas nos autocarros e transportes públicos, possam também circular devidamente com máscara, ou então, ao irem aos mercados e mini-mercados, possam também estar devidamente protegidos pelas máscaras. Eu levanto a questão dos menos desfavorecidos porque ainda ontem estive a ler um dos jornais do Reino Unido, estava a dizer que nos lugares onde as pessoas são mais pobres, há maior contágio e há maior morte. Lá no Reino Unido. Repare bem, o Reino Unido, a segunda potência da União Europeia, também a ver a questão da dimensão da pobreza e a relação com o contágio e com a doença. Há pessoas que estão com dificuldade de ter acesso à comida. É verdade. E as pessoas que estão a ouvir sabem que eu não estou a mentir. Portanto, é preciso o reforço dessa medida, mas grandemente. Não só no valor, mas também na metodologia de distribuição. Nós temos o mundo rural, onde está 30% da população cabo-verdiana, que depois de 3 anos de seca, não tem reservas, não tem poupanças e tem dificuldades. Mas para que essa assistência chegue ao mundo rural, nós temos de ter mecanismos. Naturalmente que muita gente não consegue fazer inscrição no cadastro social. E é preciso que as medidas tenham em conta a realidade do país. Por que não mobilizar o Programa Nacional de Luta contra a Pobreza? Por que não ativar os centros de desenvolvimento social? E por que não retomar os voluntários que faziam esse trabalho? E porquê que eu estou a sugerir isto, Sr. Ministro? As medidas anunciadas no papel são boas, mas elas precisam sair do papel para chegarem às pessoas. E sempre papel na crioulo, porquê? Pessoas que se bem sabem, manca se fala, manca se conta mentira. Pessoas sabem, mas têm dificuldade, não têm acesso a alimentos. E não tem que relevar ali, reconhece, seu atuação de sociedade civil, de cidadãos anónimos, de instituições não governamentais, mas aquela ajuda lá, ela complementa a ajuda de Estado, é que ela substitui papel de Estado. Estado que tem imposto, que tem taxa e que tem giro recursos de tudo cabo-verdianos. Portanto, o papel de Estado é fundamental e é que está substituído, é poder complementar. Questão de medidas para empresas. Medidas foi anunciado, mas empresas têm grandes dificuldades para sair de medidas. Mas se que as medidas que saem de papel e se que as condições para acesso a financiamento que for revisto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, se uma carta de várias entidades que representam empresas, já enviam que as medidas que chegam a empresas e esse que consiga bem salva que esse emprego. E se esse que salva que esse emprego, para além do problema de coronavírus, não tem um problema muito maior, que é uma massificação de desemprego, com consequências no rendimento de famílias. Portanto, que essa questão ali, queria pedir ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro para ter devida atenção a ele, para garantir uma atenção especial no acesso a alimentos para famílias carenciadas, para chegar na tudo alguém que mexe. Segundo, para acelerar medidas de financiamento a empresas, flexibilizando condições de acesso. Porque as condições de acesso que está previsto lá, 98% de nosso tecido empresarial é constituído para micro, pequenas e médias empresas, 92% é micro e pequenas empresas, e esse que está conseguindo a ser ele, e não sabe mais a falar a verdade. Posto isso, responsabilidade sim, entrega para a luta sim, colaboração sim, mas também valorização de contributo que a oposição está a dar, respeito para opiniões dos outros, mas sobretudo, que a perspectiva, a colaboração como silenciamento, porque quem é
é que também ser, e não continua a fazer o nosso trabalho, por Cabo Verde em primeiro lugar. Sobre as prestações sociais estão em curso, estão desenhadas para, de facto, cobrir o número, e basta dar este número. Rendimento social de inclusão, mais o emergencial, é para cobrir 8.000 famílias das 9.000 consideradas em pobreza extrema. Está a ser executado. Uma das coisas que nós verificamos, mesmo com o rendimento social solidário, e que pelo facto de estarmos em confinamento e temos várias limitações de circulação, algumas instituições estão a funcionar muito abaixo da capacidade. Digo o INPS, digo os bancos, isto atrasa no processamento das prestações. Já nesta segunda fase nós vamos ter que liberar mais o funcionamento das instituições, primeiro para evitar filas e bichas que depois provocam riscos de contágio, e reforçar a atividade de processamento, porque há um ganho aqui muito grande. Muita gente do comércio informal que recebem o rendimento social solidário, o rendimento social de inclusão, abriram contas bancárias, inscreveram-se no cadastro social único e começamos a criar aqui um instrumento muito forte. A assistência alimentar, 154.000 pessoas, famílias beneficiárias em todos os concelhos, não só através de ações da Ficase, mas muita solidariedade de famílias e de empresas cabo-verdianas. Vamos prolongar, aliás, vai-se prolongar a execução de medidas de assistência alimentar e rendimento solidário a Santiago e a Boa Vista, reforçando as ações. Rendimento solidário social de inclusão extraordinário até dezembro para todas as ilhas, cuidados a crianças e idosos, mais 3 meses, linha de crédito para instituições de microfinanças vai ser reforçada grandemente para podermos fazer esta transição à atividade produtiva. Senhores membros do Governo, o que se questiona não são tantas medidas, mas sobretudo o impacto delas. E aqui que se situa o ponto crítico do nosso debate. Isolamento imposto pela pandemia põe a nu e em crise, como é evidente, muita coisa tida como certo até hoje. Isto é um statement, não se sujeita às muitas críticas. O confinamento altera muita coisa. As medidas que nós tomamos têm de ser no sentido de aquelas desigualdades que pré-existem não se aprofundarem agora com a crise, com a pandemia. As oportunidades têm de ser para todas. As pessoas que têm recursos e competências para não se sobreporem àquelas outras que não têm nem recursos nem competências. As pessoas que têm alguma proteção económica para não se sobreporem àquelas que não têm nenhuma proteção económica. É neste sentido que nós tomamos as medidas no Parlamento. E são estas medidas que nós temos de ter um observatório para ver se efetivamente o impacto é positivo. Nós podemos aqui reiterar o nosso apoio político ao Governo. Mas é importante que a crítica se exerce e que o Governo nos garanta a todos que as medidas que foram tomadas, de resto assertivas, produzam realmente impacto. Portanto, as medidas foram no sentido de assegurar uma certa dinâmica do setor privado. Mas estas medidas têm de reclamar menos burocracia, mais celeridade processual, porque o tempo crítico e o tempo crucial é hoje. Não valerá a pena que os impactos em relação às medidas que nós tomamos cá na Casa Parlamentar produzam efeitos daqui a 2 meses. Sr. Ministro, eu quero terminar de dizer-lhe o seguinte. Ponha mais eficácia no plano extraordinário de combate ao vírus. E não pode fugir, Sr. Ministro, à questão dos testes. Testes é o seu parecer positivo. Senhor deputado, tem que terminar. Testes é o seu parecer positivo. Tem de fazer testes. Nós temos de reaprender a viver
e aprender a viver com o vírus. Mas também temos todos de aprender a viver com menos. Essa ideia em como estamos perante uma pandemia, mas tudo vai continuar como tinha estado até agora, é uma impossibilidade. O governo mitiga, mas o governo não compensa esse impacto da pandemia sobre a economia cabo-verdiana. Quero dizer que a todos nós consideramos temos de reaprender a viver e temos de aprender todos a viver com menos nos próximos tempos. Viver com menos significa viver com menos rendimentos. É viver com menos oportunidades para que possamos construir um futuro melhor. Nós estamos a adotar um conjunto de medidas para a promoção empresarial e para a proteção de rendimentos. É óbvio que temos que deixar aqui uma mensagem. Ninguém pode e deve ficar desamparado. O governo tudo fará. Lá onde houver necessidade de melhorarmos, estamos aqui para melhorar. Mas queremos aqui reafirmar em como tudo faremos para que ninguém fique desamparado nesta fase mais crítica da luta contra a pandemia. Nós temos de estar a intervir. Criamos uma linha de crédito para o sistema empresarial. 4 milhões de contos. Já temos 620 créditos solicitados. 2,6 milhões de contos que estão em processo de tramitação e rapidamente começarão a ser desembolsados. Nós criamos condições para que o layoff possa ser simplificado. Já temos 16 mil contratos solicitados para o layoff. 16 mil. Desses, 8.800 já estão confirmados e mais de 3 mil já foram pagos. Já beneficiamos mais de 7 mil cabo-verdianos com o rendimento solidário, mais de 2.500 com o rendimento social de inclusão, mais de 22 mil famílias com assistência alimentar. E estamos também a cuidar dos velhos. E estamos a trabalhar numa agenda económica e de promoção empresarial para o período pós-pandemia. É óbvio que tem havido aqui e acolá dificuldades, como o Sr. Primeiro-Ministro bem aqui referiu. As instituições funcionam de forma limitada, temos tido restrições, estamos a trabalhar, os resultados estão a ser sentidos, mas temos de melhorar do ponto de vista da eficácia e da assertividade para que possamos atingir todos os cabo-verdianos com a maior celeridade possível. Nós criamos uma condição para as empresas. Eu quero aqui deixar isso muito claro. As empresas incumpridoras, as empresas incumpridoras crónicas, com o NPS e com a segurança e com o próprio Estado, com o fisco, essas empresas, antes de regularizarem a sua situação, não podem e não devem contar com o apoio do Estado, por uma questão de ética, de valor e de princípios. Mas nós demos todas as condições para que essas empresas possam fazer um acordo, quer com o fisco, quer com a Segurança Social, para que, dentro de um prazo pré-acordado, possam cumprir com as suas obrigações. De resto, nós iremos dar a máxima flexibilidade para que todas as empresas cabo-verdianas, querendo, possam ter acesso a todos os incentivos que nós criamos para esse efeito e podem contar com todo o apoio do Estado. O que nós queremos é proteger as vidas, mas, sobretudo, também garantir rendimentos para que todos os cabo-verdianos possam sobrevoar esta pandemia com o menor sofrimento possível. As pessoas estão a ficar mais pobres. As que já eram pobres vão ficar, na sequência desta crise, mais pobres ainda. É uma realidade que está a acontecer em toda a parte do mundo. E em Cabo Verde não é exceção. O Estado tem a obrigação de criar as condições para socorrer as pessoas. Para terminar, as questões ligadas ao apoio às pessoas, Sr. Primeiro-Ministro. Estamos a focalizar agora em Santiago, porque Santiago e Boa Vista vão ter mais período de estado de emergência. Mas mesmo as ilhas que saíram agora do estado de emergência, as pessoas que estiveram acantonadas e no estado de emergência durante este período vão precisar de um apoio das instituições do Estado, das instituições da solidariedade.
apenas a questão de acesso a microcrédito poderá não ser suficiente, porque microcrédito é acesso a um crédito para depois poderem pagar. E há pessoas que não vão ter possibilidade de socorrer a microcrédito para depois pagar. Há pessoas que precisam, neste momento, de recursos para pôr a panela ao lume, de recursos para alimentar os seus filhos. E essas pessoas devem ser claramente protegidas e amparadas. É importante não perder o foco. E a mensagem política, a atitude política é importante. Por algum motivo, os cabo-verdianos acompanham o Parlamento, acompanham as televisões, as rádios. É um país que se preocupa muito com a política. Por algum motivo, isto existe e, por algum motivo, a nossa mensagem, em períodos como este, deve ser de particular assertividade. Quero com isto dizer que não podemos confundir as mensagens, porque se forem muito ruidosas, tiram o foco daquilo que é necessário à proteção. E essa mensagem da proteção à saúde e de salvar vidas, em primeiro lugar, e com prioridade absoluta, deve ser distinguida do resto. Compreende-se e sabemos que temos uma situação difícil. A situação das famílias, das pessoas, as dificuldades que existiam antes estão potenciadas hoje. A situação conhece, sabe-se, as pessoas vivem. Agora, esta mensagem de apoio, de torná-lo como o primeiro objetivo da mensagem política, distorce aquilo que é fundamental. Sem saúde não há social, não há economia, não há gente. Então, temos que, de facto, fazer o foco importante. E repito isto. Se as mensagens forem difusas, confusas, se desarticularem as prioridades, aquilo que estamos a passar às pessoas, vocês façam tudo que não seja o confinamento. Não liguem ao distanciamento social. Não se protejam porque a comida, a cesta básica está em primeiro lugar. Esta é uma mensagem perigosa. Incita, estimula aquilo que não deve ser feito. Não deve ser feito. É evidente que estamos numa situação difícil. Cabo Verde do mundo. Que as pessoas passam mal. Sabemos tudo. O vírus não escolhe. E não escolhe nem pobre, nem rico, nem desenvolvimento, nem subdesenvolvido. Atinge as pessoas e atinge várias situações que, mesmo estando protegidos, poderão acontecer. É dentro desse contexto que o Governo tomou medidas de proteção sanitária em primeiro lugar e em absoluto. Medidas de proteção às famílias, ao emprego, ao rendimento e às empresas. São medidas ótimas, 100% execuíveis, com velocidade cruzeiro logo a partir. Não. Temos que reconhecer que não estamos numa situação normal. As medidas estão identificadas, estão a ser executadas e não foram nunca concebidas para beneficiar uma parte e deixar outro de fora. Essa coisa de governar para o povo e para uma parte do povo não cabe neste momento. Não há nenhuma intencionalidade de prejudicar as pessoas, de criar dificuldade às pessoas. Nos entendamos de uma vez sobre isto. Sr. Primeiro-Ministro, uma questão que eu gostaria de lhe dizer. Nós temos obrigação, enquanto políticos, enquanto governantes, de ajudar as pessoas a ficarem em casa. Ajudar as pessoas a ficarem em casa. Não é só pedir as pessoas para ficarem em casa. Pedimos, mas temos que criar as condições para que fiquem bem em casa. As pessoas não podem fugir da doença e morrer da fome. Mesmo o presidente da Câmara da Ribeira Grande de Santiago, ontem, está cá o irmão, ontem disse claramente
há pessoas que passam dificuldades. Ele se posicionou contra, digamos, de certa forma, o estado de emergência, porque há pessoas que passam dificuldades. Eu acho que ele não disse isso como oposição. Ele disse porque há uma realidade incontornável que todos nós vivenciamos. Ninguém pode fugir da doença e entregar-se à fome para morrer. Portanto, muitos recursos foram mobilizados, e isso é muito bom, e esses recursos têm que ser disponibilizados para socorrer as pessoas, para terem acesso a bens essenciais. Portanto, as pessoas devem ficar em casa. Eu acho que devem ficar em casa. Sr. Primeiro-Ministro, também há uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Temos que mobilizar as pessoas para ficarem em casa. Sensibilizar as pessoas para ficarem em casa. Sensibilizar as pessoas para terem uma nova atitude. Mas as pessoas, a partir do estado de emergência, do fim do estado de emergência, não são obrigadas legalmente. É por isso que a mobilização, a sensibilização, a educação, o apoio às famílias e também a solicitação do apoio das pessoas, porque sabemos que é o país, de facto, sem causa, e isso tem que ser feito. Proteger as pessoas, proteger os profissionais da saúde, proteger os profissionais da proteção civil e da segurança, proteger a todos, mas proteger também os direitos dos trabalhadores. Sr. Primeiro-Ministro, há de analisar o que está a acontecer na ASA e, eventualmente, na AC, que são empresas do Estado ou autoridades reguladoras também, que devem, de qualquer maneira, cumprir a lei e não prejudicar as pessoas e os direitos. Fazer um apelo muito profundo a todos os cidadãos cabo-verdianos de Santo Antão à Brava, com um realce para os cidadãos na Boa Vista e em Santiago. Pedir para que todos nós tenhamos a consciência de que este vírus é um vírus que ainda muito pouco se conhece. E porque muito pouco se conhece deste vírus, dificilmente nós saberemos lidar com ela. Não há vacinas, não há, por enquanto, medicamento direcionado, pelo menos até hoje, para este combate. E a única forma que nós temos de controlar este vírus é cada um de nós assumirmos as nossas responsabilidades em termos de distanciamento social e colocarmos na prática aquilo que as autoridades sanitárias nos vêm dizendo. No entanto, também queremos fazer um apelo ao governo para fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que as pessoas não se sintam pressionadas a sair à rua. Porque as medidas anunciadas, já dissemos bastas vezes e voltamos a repetir, são boas medidas. E se estas medidas forem colocadas em prática, para as pessoas que ainda não tiveram a possibilidade de ter o apoio, provavelmente as pessoas irão ficar em casa. De forma que o nosso apelo é tanto para os cidadãos cabo-verdianos como também para o governo, para que façamos de tudo para termos um Cabo Verde com o Covid-19 controlado. Porque, segundo os especialistas, vamos ter que lidar com este vírus pelo menos até 2022. E 2022 ainda estamos a falar de quase 2 anos. E temos que criar as condições para o efeito. Muito obrigado, Presidente. Chamamos a atenção, por último mesmo, da responsabilidade de todos nós. Todos nós devemos tomar os cuidados essenciais neste momento. Cuidados com a saúde, cuidado com o confinamento, cuidado com a higiene, cuidado com o seguimento das orientações, cuidado com uma nova atitude. Todos nós estamos chamados a participar para combater e vencer esta pandemia. Muito obrigado.